Saudações florestais! Eu me chamo Arthur Brasil e hoje vamos falar de um assunto um pouco preocupante, ou bastante. Desde o ano passado, estamos relatando aqui em diversos vídeos sobre a questão da Amazônia, mudanças climáticas, aquecimento global e tudo mais. E a cada dia que passa, mais pesquisas vão saindo e o pior vai se confirmando, que é o ponto de não retorno da floresta amazônica. Em alguns vídeos aqui atrás, se vocês deram uma puxada, vão ver que a gente está falando sobre a morte de árvores devido ao aquecimento da região, das copas, né? Da questão própria do desmatamento, do avanço ali, querendo ou não, do garimpo, do desmatamento ilegal. E isso tudo vai influenciando nesses estudos que estão saindo para chegar no ponto que a floresta amazônica vai aguentar. Até onde a floresta amazônica vai aguentar, certo? Então, assim, para a gente poder entrar nesse papo aí, a gente precisa debater algumas coisas, tá ok? A floresta amazônica, ao longo de aproximadamente 65 milhões de anos, demonstrou uma notável resiliência às flutuações climáticas. Entretanto, nas últimas décadas, a região tem enfrentado crescentes desafios, incluindo o aumento das temperaturas, secas extremas, desmatamento e incêndios florestais. Diante deste cenário sem precedentes, há a possibilidade de a Amazônia atingir o ponto de não retorno até 2050, resultando em um colapso parcial ou totalmente do ecossistema. Esse alerta foi divulgado em um estudo publicado na revista Nature, então ela se baseia na revisão de artigos científicos em modelagens estatísticas, liderado por pesquisadores brasileiros e financiado pelo Instituto Serra-Pilheira. O biólogo e ecologista Bernardo Flores, pesquisador da Universidade Federal de Santa Catarina, coliderou o estudo juntamente com Maria Hirota, da mesma instituição. Em um comunicado à imprensa, Flores explicou que o ponto de não retorno é um ponto a partir do qual o sistema de retroalinhamenta numa aceleração de perda de florestas e perdemos o controle. Tá, o que isso significa? Significa que a gente chega num ponto tão de exploração, né, de uma floresta, de uma área, em que ela não tem mais a resiliência, ela não tem a capacidade de se regenerar, tá? Então, assim, vamos lá, a floresta amazônica teve um dia que ela era 100%. Hoje, você tem ali uma diminuição da área dela. Beleza. Só que essa diminuição, se, por exemplo, todos os humanos hoje parassem de explorar e deixassem ela como está, nos dias atuais, ela voltaria ao 100%, teoricamente, né? Obviamente que é muito dificultuoso e poderia ter a necessidade de uma mãozinha humana ali para ajudar. Só que vai chegar um momento onde a gente está explorando tanto a floresta amazônica que ela não vai conseguir se regenerar, que ela não vai conseguir se manter estabelecida, tá? Então, assim, aquilo que era para se manter, ela vai estar num ponto onde ela não consegue mais e aquilo só vai decair, né? Só vai entrar em declínio. Por quê? Aí entram diversos fatores, como aquecimento global propriamente, a questão de queimadas, porque a área vai deixar de ser úmida, né? Então os focos de incêndios, seja eles de propósito, não vai ser maiores, vai queimar mais. Dos anos para cá, alguns últimos anos, a gente está vendo queimadas, né, serem abundantes em diversos biomas, como no Pantanal e propriamente, né, na Amazônia, beleza? Então, assim, seguindo aí o artigo que saiu, né, até 2050, entre 10% e 47% da floresta amazônica estará sujeita a ameaças graves, capazes de desencadear transições ecossistêmicas. O estudo identifica os fatores de estresse mais relevantes, estimando os limites críticos para cada um deles. O aumento da temperatura média global acima de 1,5 graus Celsius, volumes de chuvas abaixo de 1.800 milímetros, duração da estação seca superior a 5 meses e desmatamento superior a 10% da cobertura original da floresta, somando a falta da restauração de pelo menos 5% do bioma. Estamos nos aproximando rapidamente de todos os limites críticos. No ritmo atual, prevê-se que todos esses limites serão atingidos neste século ainda, tá? A ultrapassagem desses limites aumenta significativamente o risco de um colapso total ou parcial do ecossistema. Flores observa que,
Em alguns casos, a floresta pode se recuperar, mas permanecerá em um estado degradado, dominado por plantas oportunistas como cipós ou bambus. Em outros casos, a floresta pode não se recuperar mais e ficar presa em um estado de vegetação aberta com incêndios recorrentes, onde foi aquilo que eu relatei agora há pouco, tá? O desmatamento ele permite que você crie espaços para que a floresta sofra, tá? Como? Desmatamento legal, né? Isso aí vai acontecer, só que aí você desmatou, ficou as aberturas, vem os incêndios por conta das secas, menos umidade, né? E aí vem as outras partes que também são piores, que são as espécies que podem ser invasoras, né? As espécies que podem dominar as espécies nativas. Elas se favorecem normalmente com lugares que estão impactados, que sofrem antropização humana, beleza? Então, a perda florestal não apenas resulta em emissões elevadas de carbono, mas também reduz a circulação da umidade atmosférica. Além disso, atingir o ponto de não retorno implica em acelerar o aquecimento global e alterar o padrão de chuvas, não apenas nas áreas próximas da Amazônia, mas também em regiões distintas como Ásia e Antártida. Então o impacto ele não é local apenas, né? É um impacto global, né? Imagina atingir a Ásia, olha o tamanho da Ásia, obviamente que não serão todas as regiões, mas a gente sabe que o aquecimento global ele vai diminuir a calota de gelo de vários pontos do planeta, como já vem acontecendo, por exemplo, no Polo Norte, tá? E aqui no caso está citando a Antártida, que é o maior ponto que a gente tem de água doce congelada, né? Então é um problema grande, muito grande, porque o derretimento do gelo ele aumenta o nível do mar. E o aumento do nível do mar é causa de problema para a população humana, principalmente a população costeira, né, que a gente tem distribuída em boa parte do Brasil. Nossa colonização, inclusive, começou pela zona costeira do país. Assim, por exemplo, a Mata Atlântica, né, 70% da população está nela. E ela está o quê? Praticamente a Mata Atlântica ela ocorre só na costa, né, brasileira. Então, assim, a gente está nessa parte, a gente vive nisso. Então, elevando o nível do mar, os desastres, as consequências são enormes, tá? A gente não consegue nem pensar direito, porque seria algo terrível. Então, os cientistas enfatizam a complexidade intrínseca da Amazônia, que adiciona incerteza às dinâmicas futuras, mas também destaca a oportunidade para a ação. Eles ressaltam que a preservação da resiliência da floresta amazônica requer esforços tanto locais quanto globais. No âmbito nacional, o Brasil deve tomar medidas para eliminar o desmatamento e a degradação, concentrando esforços na restauração das áreas afetadas. Internacionalmente, é imperativo interromper a emissão de gases do efeito estufa. Então aqui a gente vê que é um trabalho conjunto. A gente tem que fazer o nosso papel em território nacional, no Brasil, que é encerrar com o desmatamento o mais rápido possível e não somente isso, mas também fazer a restauração florestal, tá? Por quê? Porque se você deixar como está hoje, a floresta, né, a tendência dela é ela tentar se virar sozinha. Só que vamos supor que de repente comecem inúmeros incêndios, alguns desastres, e aí essa massa da floresta vai diminuindo e ela não dá tempo dela regenerar. Então a gente tem que dar uma força, então a gente tem que parar de desmatar e poder ajudar a recuperar a floresta, beleza? Então hoje o conteúdo é esse, valeu, se você curtiu o vídeo, dá o seu like, compartilhe e até a próxima, valeu!